Você viu que aqui em Mateus 17 tem a transfiguração, não é? E lá na transfiguração Jesus levou 3 discípulos. Levou Pedro, Tiago e João. E Jesus levou Pedro justamente porque Pedro precisava desesperadamente estar perto de Jesus. Irmãos, sabe por que nós precisamos ir à igreja? Sabe por que nós precisamos estudar a Bíblia? Sabe por que a gente precisa orar todo dia? Sabe por que nós precisamos insistir e permanecer na comunhão com Jesus? Porque se nós não estivermos em comunhão com Ele, nós não suportaremos as tentações, nós não suportaremos as provocações do mal. Porque o mal está por aí. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Não está uma crise no mundo inteiro? Está. Você sabe qual é agora a situação? É a seguinte, ó. Por um lado, crise, buscam mais a Deus e oram mais. E tem aqueles que abandonam a fé. Qual que é a intenção do inimigo nesse contexto que estamos vivendo hoje? A intenção do inimigo é desanimar você. É tirar você da comunhão, é afastar você da comunhão. Esse é o objetivo do inimigo. A pressão, entendeu? A pressão, a doença, a situação que está rondando o nosso país e o mundo inteiro. A intenção do inimigo é levar a pessoa a duvidar de Deus, questionar a Bíblia, questionar a fé, questionar a igreja, levantar palavras contrárias aos princípios bíblicos. Essa é a intenção do inimigo. Você entende o que estou dizendo? Quer ver uma coisa? Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão e começou o ministério dele, a partir do batismo de Cristo, a partir do início do ministério de Jesus, sabe qual foi a estratégia do inimigo com Jesus? Foi pressionar Jesus para que Jesus pecasse. Ele queria que Jesus pecasse. Por isso você vai perceber que depois do batismo de Cristo, o diabo não queria que Jesus morresse. Ele queria que Jesus pecasse. Entendeu ou não? Sabe o que o diabo quer nesse contexto de tantos problemas? É que você peque, é que você blasfeme, é que você duvide de Deus, é que você duvide da Bíblia, é que você duvide de tudo que está escrito aqui, de tudo que você aprendeu a vida inteira. Tem gente que na pandemia se torna crítico, se torna um opositor, se torna uma pessoa que passa a duvidar da palavra de Deus. É isso que o diabo quer. Ele quer que você duvide de Deus e das promessas dele. Esses dias alguém perguntou assim: pastor, onde Deus está? Olha a pergunta: onde Deus está? Eu falei: rapaz, tu está fazendo a pergunta errada. A pergunta é onde você está. Não é onde Deus está, é onde você está. Porque Deus está no mesmo lugar que sempre esteve. Ele está do meu lado, está do seu lado, está o tempo todo do nosso lado. O problema é que os homens tiraram Deus da vida deles. As pessoas tiraram Deus da casa. Você faz culto em casa? Faz culto todo dia? Não, né? Então, tirou Deus da sua casa. Antigamente, quando um casal de cristãos casava, uma das primeiras coisas que o casal fazia, sabe o que era? Comprava um piano ou um teclado, sabe para quê? Para fazer o culto em casa. Hoje não. Hoje uma das primeiras coisas que se compra é equipamentos eletrônicos, né? Televisor, computador, celular, e cria em casa um altar para ver filmes. Tem um altar para ver filmes. Mas cadê o altar de adoração a Deus? Cadê o cantinho da oração? Cadê o culto diário? Então tiraram Deus da família, tiraram Deus do culto doméstico, tiraram Deus das repartições públicas, e você vai me entender o que eu estou dizendo. Tiraram Deus das conversas, das decisões, tiraram Deus daquilo que é importante, e agora vem dizer: cadê Deus? Faça-me um favor, né, meu filho? Não é onde está Deus, é onde você está. Entendeu? Porque Gênesis 3:9 foi Deus quem chegou no jardim do Éden e perguntou assim: Adão, onde estás? Quando você pergunta onde Deus está, é como se Deus estivesse perdido. Não, Deus não está perdido, você está perdido. Foi Deus quem perguntou onde você está, e Deus foi atrás do homem. Entendeu? Então o inimigo quer criar essa confusão na vida da gente. Por isso, vigiai e orai, para não cair em tentação. Isso estava acontecendo na vida de Pedro. Pedro estava sendo sacudido, estava sendo tentado, estava passando por uma prova muito grande. E Jesus falou assim: Pedro, vem comigo para o monte da transfiguração.
E Jesus levou Pedro para o Monte da Transfiguração. Um dos objetivos de Jesus era que Pedro vivesse uma experiência tão forte, tão contundente, tão impactante, que mudasse a vida de Pedro, que ajudasse Pedro a se fortalecer para suportar as lutas que viriam pela frente. E quando Pedro estava lá na Transfiguração, ele olhou para Jesus e Jesus começou a brilhar, resplandecer. O rosto de Jesus brilhava como o sol, as suas vestes resplandeciam. E aí Pedro e os seus amigos, atento ali naquela cena, de repente apareceu Moisés de um lado, Elias do outro, e aquele clima celestial, aquela cena divina. E Pedro, vendo aquilo, se emocionou. Pedro ficou tão entusiasmado que Pedro fez uma coisa que seria até estranha se não fosse tão extraordinário. A gente poderia falar, é estranho. Sabe o que Pedro fez? Na hora da transfiguração, Jesus estava transfigurado, Jesus estava ali totalmente iluminado, resplandecendo, e Moisés e Elias do lado, e Pedro, durante a transfiguração, me levanta a mão. Pedro levantou a mão, Pedro interrompeu a transfiguração. Imagina, é como se nós estivéssemos fazendo um culto aqui, e eu no meio da pregação, alguém levanta a mão e fala, pastor, peraí, deixa eu falar uma coisa. E Pedro levanta a mão e diz assim, Jesus, eu preciso falar uma coisa. E é como se alguém falasse assim, né? Essas são palavras minhas. Fala assim, Pedro, dá para você esperar acabar a transfiguração? Rapaz, está no meio. E Pedro, não, eu quero falar agora. E Pedro falou. Sabe o que Pedro falou? Ele falou que está no verso 4. Pedro disse, Senhor, é bom estarmos aqui. Que é o título do meu sermão. É bom estarmos aqui. Mas essa expressão, é bom estarmos aqui, é uma expressão na língua portuguesa. E a palavra bom aqui é uma palavra fraca. Ela não retrata exatamente o que Pedro estava dizendo. Na língua portuguesa, quando se fala que uma coisa é boa, é uma coisa média. Não é uma coisa ruim e nem extraordinária. É boa. Entendeu? É boa. Nesse caso aqui, a palavra grega usado no original aqui, não tem o sentido de que era apenas bom. O significado era, Senhor, é extraordinário estar aqui, é sensacional estar aqui, é espetacular estar aqui, é indescritível estar aqui. Era mais ou menos nessa linha que Pedro estava querendo dizer, e que ele estava dizendo, de verdade. Pedro falava mais ou menos assim, numa paráfrase que eu vou fazer. Pedro falou assim, Jesus, eu vivi a vida inteira para ver o que eu estou vendo, para sentir o que eu estou sentindo. Eu passei a minha vida inteira esperando ver e sentir o que eu estou vendo e sentindo agora. Senhor, isso aqui é o céu desceu aqui. Esse clima é o clima celestial. Jesus, que coisa extraordinária. Senhor, eu queria que parasse o relógio. Para o relógio, para o tempo, para tudo. Eu não quero que esse momento termine, não quero. Eu quero que esse momento permaneça para sempre. Senhor, para tudo. E eu tenho uma proposta para resolver esse assunto. A proposta é a seguinte: se o Senhor me autorizar, eu e os meus amigos podemos construir aqui 3 tendas, 3 barracas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. E a gente fica por aqui, não sai mais daqui, vamos morar aqui, porque isso aqui é o céu, isso aqui é o clima celestial, e eu não quero que isso termine. Não é tremendo isso? Você não acha isso maravilhoso? Depois que eu li isso aqui, comecei a entender isso, sabe o que eu pensei? Se eu tivesse lá no Monte da Transfiguração, eu acho que eu falaria a mesma coisa. Você já foi a um culto onde você sentiu a presença de Deus tão forte que você não queria que terminasse o culto? Você já esteve na sua casa em um momento de oração em que você sentiu Deus do seu lado e você não queria que aquele momento terminasse? Já teve uma experiência com Deus? Isso é muito importante. E sabe de uma coisa? Quando nós vamos orar, eu estou falando da oração particular, não da oração feita em grupo, a particular. Quando nós vamos orar, quanto tempo nós ficamos em oração? 10 segundos? 50 segundos? 1 minuto? 2 minutos? E a gente já termina? Veja, é pouco. Pedro disse: Senhor, eu não quero que isso aqui termine, eu quero que isso aqui permaneça para sempre. Nós precisamos aprender com essa história
Não basta conhecer os textos bíblicos, não basta saber explicar Daniel 8,14, não basta saber explicar a doutrina do santuário, não basta saber explicar sobre a primeira, a segunda besta, não basta saber os 10 mandamentos de cor. Você precisa tudo isso, claro que precisa, mas mais importante é você ter uma experiência com Deus, uma experiência com Deus. Você pode falar sobre uma cadeira, você pode pegar uma cadeira qualquer, ou um banco, e você pode dar um show de explicação sobre a cadeira. Ela foi feita de plástico, esse plástico foi feito em tal lugar, foi importado de tal lugar, aqui tem mais esse produto, mais aquele, essa cor, essas 4 pernas, esse encosto. Você pode dar uma aula sobre a cadeira. Você é um especialista em cadeira. Mas sabe quando que você vai ter autoridade de falar da cadeira? Quando você sentar nela. Enquanto você não sentar nela e não experimentar a cadeira, você vai ter só a teoria da cadeira, mas não a experiência da cadeira. Você pode ter todo o conhecimento teológico e bíblico, mas se você não tiver uma experiência com Jesus, ainda está lhe faltando, e o mais importante. Jesus, quando levou Pedro para a transfiguração, falou assim: Pedro, fica aqui do meu lado, porque o que você vai passar, você só suportará se você estiver comigo. Aí você vai suportar. E esse foi um dos motivos pelos quais Jesus levou Pedro para o monte da transfiguração. E sabe o que aconteceu? Aquilo ajudou Pedro. Ele teve muitas lutas depois. Ele foi tentado de todas as maneiras que você possa imaginar, mas ele não abandonou Jesus nunca. Ele caiu, levantou. Ele teve lutas, mas ele se levantou. Ele teve momentos extremamente difíceis, mas ele não abandonou Jesus. Por quê? Porque ao andar com Jesus, ao ter uma experiência com Jesus, ele foi vencedor pela graça de Jesus. Aí no final da história, e com isso eu termino, você vai ver Pedro na porta do templo, junto com João, eles entrando na igreja. Aí tinha um homem coxo na porta, lembra dessa história? Atos 3, tinha um coxo na porta. Aí o homem pedia esmolas. Aí Pedro ia entrando com João, e o homem falou: me dê uma esmola. Pedro parou, João parou, e Pedro, como sempre, tomou a frente e falou assim: amigo, nós não temos prata nem ouro, ou seja, não temos dinheiro, mas o que nós temos, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E o homem levantou e andou. Esse era o Pedro, que era duvidoso, que oscilava, que ia de um extremo a outro em fração de segundos. Agora vejam Pedro, que ora, determina, e o coxo é curado. Mudou ou não mudou? Era uma nova pessoa ou não era? E tem mais, tem um outro episódio em que Pedro orou por uma pessoa que estava morta. E Pedro disse: em nome de Jesus, levanta. E Pedro, pelo nome de Jesus, ressuscitou uma pessoa. Amém? Você entendeu? E tem mais, tem mais. Quando Jesus morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, sabe quem foi uma das primeiras pessoas a estar no túmulo e entrar no túmulo? Foi Pedro. Ele entrou no túmulo de Jesus e viu que estava vazio. Jesus havia ressuscitado. Pedro era apaixonado por Jesus. Ele finalmente entendeu o que significava aquela frase que ele mesmo disse: Senhor, é bom estarmos aqui, é extraordinário estarmos aqui. Entendeu? No dia de Pentecostes, depois que Jesus tinha voltado para o céu, aí chegou o grande dia da festa pentecostal em Jerusalém. Sabe quem foi o pregador principal do Pentecostes? O que fez o sermão que batizou 3.000 pessoas num sermão, num dia? É isso mesmo, foi ele, o apóstolo, evangelista
Pedro. Ele foi o pregador principal do Pentecostes. Está em Atos capítulo 2. Tremendo, tremendaço, extraordinário, emocionante ver um homem que duvidava, que negou Jesus, que se afastou de Jesus, que foi tentado pelo diabo, que passou por todas as provas, agora o pregador do Pentecostes. E um sermão levou 3.000 pessoas. Pastor Bob, hein? Nós estamos precisando desse poder, né, meu amigo? Nós igreja, nós todos que estamos aqui, todo mundo que está aqui na internet, precisamos desse poder. Eu preciso, você precisa, todos precisamos. E finalmente, Pedro morreu. A Bíblia não diz como Pedro morreu, não está na Bíblia, mas diz a tradição que chegaram para Pedro e falaram assim: Pedro, nós vamos matar você por causa da sua fé, e nós vamos crucificar você como crucificamos o seu mestre. Pedro falou assim: ah é? Sim, Senhor, você será crucificado. E Pedro falou assim: posso fazer um pedido? Pode. O último pedido. Qual que é, Pedro? Eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, então me crucifiquem de cabeça para baixo. O que você me diz? Que tremendo isso, né? Que maravilha isso, extraordinário isso. Eu digo maravilha no sentido da fé, entendeu? Da coragem, da determinação de um homem que foi vítima das tentações do inimigo, mas não se deixou vencer, porque segurou na mão de Jesus, e Jesus lhe deu a vitória. É isso. Esse mesmo Jesus está aqui agora do seu lado e do meu lado. Esse mesmo Jesus está na sua casa, está no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, está aí do seu lado, nessa cadeira, nesse sofá, nessa rede, nesse hospital, nessa cadeia. Esse mesmo Jesus está do seu lado agora no carro, nesse hotel. Você que está me assistindo desde um hotel, esse Jesus está do seu lado agora. E Ele deseja que você seja íntimo dEle. Ele deseja que você se apegue mais a Ele. Eu sei que os dias são difíceis, mas eu sei também que nesse período existe a força de Deus e a força do mal. Segura na mão de Jesus, se coloque de joelhos na presença dEle, ande com Ele, e Deus vai te dar a vitória. E você vai ser uma pessoa vitoriosa espiritualmente, fisicamente e também como família, segundo a vontade de Deus, segundo a sua vontade. Em breve Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, nós queremos ir para o céu com Ele. E uma das pessoas que eu mais quero ver e conhecer e bater um papo demorado vai ser com o apóstolo Pedro. Eu quero conversar com Pedro, para ele me contar mais coisas que a gente não tem na Bíblia, mas que ele vai contar para nós pessoalmente. Mas o mais importante é ver Jesus. Sabe qual foi o momento crucial da conversão de Pedro? Foi quando ele negou Jesus 3 vezes. O galo cantou e Pedro olhou assim. Quando ele olhou para Jesus, Jesus tinha virado o rosto e estava olhando para Pedro também. E o olhar de Jesus foi tão penetrante no coração de Pedro, que Pedro começou a chorar copiosamente. E ali foi a conversão de Pedro. Tem um hino do nosso hinário que fala assim: maravilhoso olhar. Já lembra desse hino? Seu maravilhoso olhar. É inspirado nessa história. O olhar de Jesus seja percebido por você, porque Jesus está olhando para mim e para você, e está dizendo assim: meu filho, minha filha, fica
do meu lado, fica comigo e você vai vencer. Que Jesus seja o primeiro na sua vida, que Jesus seja o primeiro e o único na sua vida, porque se Ele não for o primeiro, não adianta nada mais. Se Jesus não for o primeiro na sua vida, você está perdido e todos nós estaríamos perdidos. Você que está em casa, ou você que está aqui e deseja hoje renovar, confirmar aquela decisão que você já tomou de aceitar Jesus como seu Salvador, de andar com Ele todos os dias, levante a mão. Levante a mão. Os que estão em condições de se levantar, se levantem. E você que está vendo a gente pelo YouTube, escreva para a gente dizendo assim: eu aceito Jesus, eu aceito Jesus como meu Salvador e quero andar com Ele até o dia da volta dele, quando teremos a vida eterna. Amém. Eu queria fazer a última oração com o Lucas e os pais. Por favor, vamos encerrar fazendo a última oração da reunião de hoje, agradecendo a cada internauta e a todos que nos acompanham, né, Lucas? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa noite tão importante em nossa caminhada cristã. Assim como Pedro foi resgatado, transformado e salvo, que nós também possamos ser. Ajuda-nos também, Senhor, a estar com o Senhor todos os dias. Ajuda-nos, ó Deus, a andar contigo, mesmo nas horas difíceis, nas horas de tentação, nas horas em que a gente parece que está afundando no mar da vida, nas horas em que a gente enfrenta os maiores desafios, como Pedro enfrentou. Ajuda-nos a não te abandonar, não te deixar, não parar de ler a Bíblia, mas que possamos ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, andar com o Senhor todo dia e se preparar para a breve volta do Senhor Jesus. Abençoa cada internauta, abençoa cada pessoa que está aqui, abençoe o Lucas, os seus pais e a sua família, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe a todos. Tchau.